Hello. No vídeo de hoje eu vou falar as coisas que eu odeio na Irlanda, em Dublin, neste país, de forma geral. Vem comigo. Eu resolvi vir gravar aqui fora, mas tá ventando, tem barulhos. E a primeira coisa que eu vou dizer que eu odeio nesse país é que boa parte do ano não tem muita luz do sol. É isso, eu tô aqui tentando aproveitar a luz do sol para não ter que usar uma luz artificial para gravar, mas eu preciso gravar correndo, porque a luz tá acabando. Então, possivelmente, se você olhar o começo do vídeo e o final do vídeo, vai ter passado o tempo. E é óbvio que vai ter passado o tempo, Romário. Mas a luz vai estar diferente, porque o sol tá se pondo. E olha o horário que é agora. Deixa eu olhar a hora que é agora. 3h20. 4 horas já não tem mais luz do sol. Então, é isso. A falta do sol. Eu não diria que eu tenho problema com o clima, sabe? Eu sei que vai ter muitas pessoas que odeiam o clima da Irlanda, porque a Irlanda é uma ilha fria, uma ilha gelada. Boa parte do ano esse lugar é frio, sabe? Mas o meu problema não é com o frio, o meu problema é com a falta de sol. Então eu percebi que quando tem sol, porque aqui durante uns 3, 4 meses tem um verão intenso e aí tem sol até demais. Tem sol até 10 da noite. Então 10h30 é que o sol se põe. E se põe, no caso ele nasce e depois ele morre. Não, enfim. Ele se põe 10h30 da noite. Então isso é muito, muito legal, obviamente. Mas durante boa parte do ano não é assim. Durante boa parte do ano, 4h30, acabou a luz do sol. E aí você fica... A mimi. Nessa, sabe? O dia amanhece 9 da manhã, ele se finda às 4 da tarde e você não vê luz do sol. Então isso torna a ilha cinza, uma ilha um pouco triste. E isso é terrível por aqui. Eu odeio. Odiar é uma palavra muito forte, eu sei, eu vou usar isso aqui, mas não é que eu odeio, assim, eu não consigo nutrir um sentimento muito bom por essas coisas que eu estou listando aqui. Eu também odeio a parte de acomodação aqui da Irlanda. Óbvio, acomodação é o maior problema deste país. A acomodação é a maneira como a gente chama o lugar que a gente mora, sabe? Aluguel. Alugar uma casa aqui é a mais difícil missão que você vai enfrentar em toda a sua jornada de intercâmbio, na sua jornada de viver nesse país. Acomodação é um grande problema. Em vários países da Europa existe esse mesmo problema. Não é um problema só da capital, Dublin, também tem esse problema no interior. Mas aqui na capital tem esse problema, assim, em escala muito grande, sabe? Eu moro numa casa com 13 pessoas. E acredite, eu sei que olhando assim, pra quem tá no Brasil especialmente, parece um absurdo, uma coisa muito horrível. Uma coisa muito ruim. Mas não é uma coisa ruim. Hoje em dia eu gosto, sabe? Acho muito legal. Mas é difícil no começo e até você encontrar uma acomodação legal, decente, demora. Tem um monte de acomodação horrível por aí. Então, é isso. Boa sorte. A acomodação é um grande desafio aqui. Odeio acomodação. A parte de acomodação aqui é tenebroso. Outra coisa que eu odeio aqui é essa limitação que existe na legislação de que estudante só pode fazer 20 horas. E eu sei, isso é uma coisa que as pessoas pensam, poxa, mas calculando na ponta da régua, na ponta da régua não faz sentido. Calculando na ponta do lápis, não dá para sobreviver sabendo quanto você vai ter que pagar de acomodação, sabendo quanto você vai ter que pagar para sobreviver aqui. Trabalhar 20 horas e se manter aqui, e ainda prosperar, e ainda fazer viagem e postar bonito no Instagram. E qual que é a solução encontrada pelos intercambistas? Eles trabalham muito mais que 20 horas. Então é muito comum você ter um trabalho que você faz 20 horas e você ter outro trabalho em que você faz mais 20 horas. Ou até mesmo em algumas empresas, elas ignoram essa parte e dão bem mais de 20 horas para o mesmo estudante. Então o estudante faz 30, 40, 50, 60, 70 horas por semana. Então isso acontece, tá? Eu não vou dizer que isso é uma coisa ilegal exatamente, ou que, não, é tranquilo, é tudo certo. Mas acontece, é uma prática muito comum e que pelo que me contam, isso existe desde que o intercâmbio por aqui existe. Então é uma prática comum.
mas poderia não ter, poderia ser simplesmente liberado. Bom, trabalhe o tanto que você aguentar, o importante é que você frequente a escola e não falte à escola. Mas não, eles têm que colocar essa regra, e aí algumas empresas acabam sendo um pouco mais chatinhas, e aí você precisa arrumar outro trabalho e... lenga-lenga. Tá precisando de gente para trabalhar. Olha, o que tem aqui é vaga de trabalho. Tem muita vaga de trabalho. Mas eles ficam com essas chatices de limitação. Então isso é chato e eu odeio isso por aqui. Eu não sou lá a pessoa que mais tem planejamento a longo prazo. Não sou um exemplo disso. Mas isso é uma coisa que eu odeio por aqui, que é a dificuldade que você tem de fazer um planejamento a longo prazo, sabe? Eu tô dizendo isso especificamente no meu caso, tá? Porque eu vim pra cá, inicialmente era pra fazer intercâmbio de 8 meses, depois você decide ficar 2 anos, e aí depois você fica, poxa, eu faço faculdade, eu faço pós-graduação de novo, né, porque já fiz no Brasil, eu parto pra ver se eu tenho direito a uma cidadania europeia, para conseguir o passaporte vermelhinho, ou eu então vou atrás de conseguir uma permissão de trabalho que me deixe trabalhar full time, ou eu vou para um outro país, ou eu volto ao Brasil. São muitas dúvidas no coraçãozinho de um libriano, isso é uma coisa que eu odeio, porque existem muitas possibilidades e ao mesmo tempo não são possibilidades exatas, em que você, não, eu vou começar a procurar a minha descendência europeia e vou ter certeza que eu vou ter direito ao passaporte, e que no prazo de 2 anos eu vou ter esse passaporte. Não, não é certeza. Então, essa falta de ter certeza do que vai acontecer amanhã te dificulta fazer metas e objetivos e estratégias a longo prazo. No meu caso, sabe? Talvez outras pessoas consigam, mas eu fico perdido, meio louco com isso. Então eu queria que fosse um pouco mais fácil esse caminho de saber exatamente o que fazer, sabe? Ah, não, eu vou fazer uma faculdade, depois eu consigo um trabalho que me deixe trabalhar full time e tudo mais, e a vida... Não é tão simples. Não é tão simples. São muitas dúvidas e isso é uma parte que não gosto muito, odeio. Agora, isso é uma coisa que todo mundo que vai chegar aqui vai passar e que é uma coisa que eu não consigo entender como não solucionam esses problemas, sabe? Tem 2 documentos, né? Tem 2 coisas que você precisa fazer quando você chega na Europa. Uma dessas coisas é fazer o seu PPS. O PPS, ele corresponde a como se fosse o seu CPF. Não, como se fosse a carteira de trabalho. Ai, cai. Tá ventando, gente. Olha, enfim. Bom, o PPS ele corresponde à sua carteira de trabalho. E para você ter acesso ao seu PPS, quando você vai cadastrar no site para poder dar entrada no seu PPS, você tem que ter uma carta de um empregador dizendo que está te contratando, que está querendo te contratar, para que o governo te forneça um número de PPS. Bom, e aí a maioria das empresas, elas pedem que para você começar a trabalhar lá nessa empresa, é pré-requisito que você tenha PPS. Ou seja, a empresa pede que você já tenha PPS. O governo pede que uma empresa já tenha te procurado para poder te dar uma carta para o PPS. Então, esse casamento é sempre confuso quando você chega aqui, sabe? Quem você tem que procurar primeiro? E aí você acaba tendo que procurar uma empresa que consiga te dar essa carta. Olha, por favor, me dá essa carta para eu poder dar entrada no meu PPS e tudo mais. Não é tão difícil assim, mas assim, eu queria que fosse mais simples, sabe? Eu odeio essa parte, poderia ser uma burocracia mais simples. E a outra, que essa sim é uma coisa que não dá para entender porque não resolve esse problema logo, que é o problema do banco. Aqui é muito difícil de abrir conta no banco irlandês. Você vai lá e eles pedem que você tenha alguma documentação que você não tem, ou é sempre burocrático. Eu conheço pessoas que estão aqui há meses e não conseguiram abrir a conta no banco ainda, sabe? Não tem o banco aqui não tem aquela visão comercial do Brasil que quer abrir conta adoidado. Chegou no banco, eles vão abrir a sua conta. Aqui é mais difícil, sabe, por um motivo ou outro. Ah, mas ainda você não tem um olerite, você não tem ainda o seu payslip, que é o olerite, ou seja, o documento que comprove que você tem rendimentos aqui. Ah, você ainda não tem um endereço fixo. E para você conseguir trabalho, muitas vezes a empresa exige que você tenha conta em banco irlandês, porque ela só paga por banco irlandês o seu salário. Ou seja, sabe? Bom, para conseguir emprego eu preciso da conta no banco irlandês, mas para conseguir a conta no banco irlandês eu preciso ter um emprego. Não bate. Essas burocracias confusas, eu confesso que eu odeio. Mas eu vou confessar uma coisa, eu não sei como que é ser um migrante no Brasil. Possivelmente deve ser difícil também. Uma pessoa que sai de outro país para morar no Brasil não deve ser tão simples assim tirar a documentação e viver lá na parte burocrática. Então eu estou aqui fazendo uma
uma reclamação, mas é uma white people problem, sabe? Não é um problema, assim, é só uma coisa que eu odeio, que poderia ser mais simples, sabe? É muito fácil resolver, mas não resolvem. Essa parte que eu odeio, graças a Deus, eu não tenho que lidar com ela, porque na minha casa não é. Mas eu sei que muitas casas na Irlanda são, e essa parte eu odeio. E parece que é uma coisa besta. E parece que no Brasil pensaria, nossa, como ele odeia isso, seria meu sonho. Que é ter banheira no quarto. Aqui na Irlanda, existem muitas casas que ao invés de você ter um chuveiro, né, pra você tomar banho ali e tal, num espacinho, você tem uma banheira. Eu vou colocar uma foto aqui, como que funciona. Você tem uma banheira e em cima da banheira você tem um chuveiro. E aí você precisa tomar banho em pé dentro da banheira. Claro que se você tiver tempo, você pode abrir a banheira, encher ela de água, colocar ali os seus sais de banho, as suas pétalas, né, seu boa tacinha de champanhe e viver a sua vida. Mas você não tem esse tempo, você precisa tomar banho rápido. E é gelado, e a banheira é gelada, e às vezes é uma coltrininha, sabe, uma cortininha. E é frio, por mais que você ligue o aquecedor, o banheiro, pra quê? Sabe, eu odeio ter que tomar banho em pé dentro de uma banheira. Não é bom, não é legal, não recomendo a experiência, especialmente no frio. Então, essa parte eu odeio. Eu não entendo por que essas casas ainda têm essas banheiras para as pessoas tomarem banho em pé. E antes de eu falar, a última coisa que eu odeio aqui na Irlanda, que é uma coisa pessoal, de novo, não é uma coisa geral, é uma coisa pessoal essa última coisa, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Tá vendo esse botão vermelho aí embaixo? Se ele tá vermelho ainda, é porque você não tá inscrito. Então inscreve-se no meu canal, liga o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos, curta esse vídeo também, manda ele para algum amigo que tá pensando em vir aqui pra Irlanda, para ele se antecipar e para saber que nem tudo aqui é perfeito, mas acompanhe os vídeos aqui do canal, que eu também falo sobre coisas boas, explico detalhes, né, de como fazer intercâmbio aqui, como viver aqui na Irlanda de forma geral, tá bom? Então, comenta também o que você tá achando desse vídeo, com outras coisas que você também odeia na Irlanda, tá bom? A última coisa que eu quero dizer que eu odeio aqui na Irlanda é uma coisa que, pelo jeito, na Europa como um todo acontece, que é o quanto as pessoas fumam. Smoking dick and sucking dick, baby! É isso, sabe? Você anda pelas ruas, você vai na frente dos lugares, não dentro dos lugares é proibido também, mas as pessoas fumam demais. E diferente do Brasil, eu acho que é porque no Brasil a gente meio que superou essa fase, sabe? No Brasil a gente tá vivendo, né, nos últimos muitos anos, no Brasil existe uma minoria que fuma e não é uma coisa super cool e legal. Fumar é uma questão meio superada no Brasil. Derby ou Marlboro Light? Nenhum nem outro. Eu não fumo mais há 19 anos. Senhor, tenha piedade de mim. Claro que existem muitas pessoas que fumam e tudo mais, mas sempre tem aquela coisa, tô pensando em parar de fumar, ou coisa... Aqui não. Aqui existe uma normalização e todo mundo fuma, sei lá. Se no Brasil 20% das pessoas fumam, aqui eu acho que 80% fumam. Eu não sei os números, não sei exatamente quanto, mas pra mim todo mundo fuma. É uma coisa impressionante. Todo mundo nesse país fuma e o tempo todo as pessoas estão fumando, as pessoas... Você tá entrando na escola, como não pode fumar lá dentro, as pessoas vêm pra porta da escola pro lado de fora pra poder ficar fumando ali, sabe, na porta. Das empresas acontece a mesma coisa. Na rua de forma geral, você tá andando na rua, aquele monte de gente fumando. Claro que elas não estão fumando apenas cigarro, né, mas esse é um detalhe. É maconha, doido. As pessoas fumam demais. E para quem não é fumante, para quem não gosta do cheiro de cigarro, não é uma experiência muito legal. Então isso, desde que eu cheguei aqui, isso me incomoda. Mas é uma coisa que, assim, eu odeio, mas vai fazer o quê, né? É o que é. As pessoas fumam, elas gostam, deve ser uma delícia. Então, beijo, continue fumando. E aí, você curtiu o vídeo? Não sei se o áudio ficou bom, porque tem muito barulho. A luz do sol já se foi. Tchau, sol, que ele nem apareceu direito. Tá frio, as minhas mãos estão geladas. Eu tô tendo que segurar aqui o negócio da câmera, porque tá ventando. Mas espero que vocês tenham gostado. Essa luta pra fazer esse vídeo. Muito obrigado, continue seguindo o canal. Me segue também lá no Instagram. Por lá também eu posto algumas coisas, a gente pode conversar. Quem sabe essa semana eu coloco caixinha de pergunta para você me mandar perguntas, para eu também responder algumas perguntas de vocês aqui neste canal, tá bom? Me dê ideias de vídeos também, o que vocês querem que eu traga por aqui, e a gente vai se vendo. Um grande beijo,
Fiquem todos com Deus e até mais.